Eu compreendo a psicologia social há muito tempo como uma leitura da realidade que a gente faz, assim. Então, mais do que uma instituição, mais do que uma técnica que a gente utiliza, ela é uma forma em que a gente compreende a influência que a sociedade tem nos nossos comportamentos, na subjetividade, no indivíduo, nos grupos, nas nossas relações, nas instituições, etc. Essa visão eu comecei a desenvolver nos meus primeiros anos do curso. Eu sou recém-formada na psicologia, me formei em 2019 e depois entrei no mestrado, né, em 2020, 2021, né? Então, eu comecei a ter as primeiras leituras do campo da psicologia social, justamente na disciplina de psicologia social. Eu li O Capital, do Karl Marx, alguns textos do Vygotsky, do Leontiev, do Luria, que são autores que foram construindo a minha percepção sobre como é que nos tornamos pessoas. Como é que a sociedade, a cultura vai influenciar a nossa subjetividade, né? Atuar nessa área é desafiador justamente porque às vezes a gente parte também de um pressuposto, né, de um trabalho que é coletivo, por exemplo, na escola. A gente pensa sempre numa tentativa de construir um trabalho que seja em rede, que envolva os pais, né, a própria criança, os professores, a instituição como um todo, fazer uma análise da sociedade. E é desafiador a gente conseguir com que todos se engajem nessa tarefa de pensar sobre o problema. Né? Então, o nosso trabalho, ele é algo, assim como eu considero todo o trabalho da psicologia, assim, né? Ele é um trabalho a conta-gotas, um trabalho devagar, né? Até a gente conseguir pensar em melhorias daquela realidade, conhecer melhor aquela realidade, estar mesmo ali, não como alguém que faz uma visita e depois vai embora, né? Mas alguém que aquele grupo reconheça como parte também constitutiva daquele trabalho, né? Então eu considero um fator muito específico assim do campo da psicologia social, né? É que é um campo em que nós estamos juntos ali pensando sobre o problema, né? Identificando conjuntamente o que está acontecendo. Então a gente tem uma postura também como integrante da situação, né? Então a psicologia ela é chamada também a fazer parte daquela instituição, daquele problema e pensar junto, né? Então é desafiador nesse sentido, porque é um trabalho que envolve muitas pessoas. Ele em si, ele já tem as dificuldades, né? Tem as discordâncias, tem às vezes uma certa culpabilização de outras das pessoas. É muito frequente, assim, quando a gente vai fazer trabalho em escolas, os pais criticando a escola criticando os pais, a escola criticando o serviço de saúde ou o serviço de assistência social. E aí, quando a gente tenta juntar todo mundo para dialogar sobre o problema, a gente tem dificuldades, assim. Então, são vários desafios que a gente vai tendo no nosso trabalho cotidiano. Então, como a psicologia social é uma leitura da realidade, eu considero que ela utilize várias técnicas, vários métodos, vários mecanismos, né? Não sei se mecanismos é essa palavra, assim, mas várias técnicas mesmo para
poder pensar numa intervenção, numa organização, numa instituição, numa escola, num presídio, etc. A gente tem técnicas grupais, rodas de conversa, círculos de cultura, que são mesmo, né, num formato ali de roda. Às vezes a gente pensa num tema gerador e a gente discute sobre esse tema gerador. Entrevistas, observação participante, visitas domiciliares, por exemplo, no CRAS, que a gente vai investigar um contexto de vulnerabilidade social, de pobreza, de alguma questão delicada em se tratando nessa questão, né, da vulnerabilidade social. Então a gente vai e faz uma visita domiciliar, vai fazer uma entrevista com os funcionários de uma instituição, vai fazer até mesmo um acolhimento individual, não clínico, individual de um determinado aluno, de um determinado paciente ali, enfim. O que vai determinar a leitura, né, o que vai determinar as técnicas que a gente vai utilizar é o objetivo que a gente tem. Né? Então, se a gente tem uma leitura da sociedade, a gente vai buscar compreender como é que os aspectos sociais influenciam, né, aquele grupo, aquela queixa. Então, a gente pode utilizar várias técnicas. Eu frequentemente costumo utilizar, em se tratando da escola, as técnicas grupais, as dinâmicas de grupo da Maria Lúcia Afonso, os círculos de cultura do Paulo Freire, as metodologias que são participativas, porque eu considero que em grupo a gente consegue se identificar com as problemáticas, com o problema, com os temas e pensar conjuntamente o que a gente pode fazer em se tratando da situação. Eu acredito que ela influencia muito na compreensão da realidade, né? Que eu acho que é a primeira parte de um trabalho da psicologia. Assim. A gente precisa compreender a realidade, compreender esses problemas, identificar os aspectos que estão fazendo com que esse problema permaneça numa escola, por exemplo. É o lugar que eu gosto de falar. Né? Então, quando a gente está... muitas vezes a gente recebe muitos casos assim de alunos com queixas escolares. Essa criança, ela é muito agitada, não presta atenção, não respeita, não tem limites, etc. Então, quando a gente vai, às vezes, intervir naquela realidade, a gente percebe muitas questões que dizem da sociedade. Né? Por exemplo, a gente já atendeu um caso de uma criança, né, que foi encaminhada para um serviço de psicologia, quando eu estava estudando, em que ela era vítima de racismo e que esse aspecto, né, que é construído socialmente, que a gente vai reproduzindo, isso fez com que ela tivesse essas respostas também, né? Tivesse esses comportamentos que são considerados rebeldes, né? Então, eu sinto que a psicologia, ela vai influenciar num sentido da gente compreender a realidade, compreender aquilo que está, de certa forma, dificultando as relações, dificultando o nosso trabalho, aumentando, acentuando os obstáculos dentro da instituição, pensar conjuntamente soluções e buscar a transformação daquela sociedade.